saúde pública que justificam esta decisão do Governo, que é tomada de imediato com base no despacho do Primeiro-Ministro e do Ministro da Administração Interna e que será confirmada posteriormente por resolução de Conselho de Ministros nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil. O que queria caracterizar fundamentalmente é no que é que consiste esta dimensão de aplicação de uma situação de calamidade ao município de Ovar. Significa essencialmente a criação de uma situação de cerca sanitária aplicável a todo o município. Em segundo lugar, o estabelecimento de um conjunto de restrições, quer a atividades económicas, quer à circulação de pessoas dentro do município de Ovar. O que é que significa, em primeiro lugar, a situação de cerca? Significa que, salvo um conjunto de situações excepcionais, profissionais de saúde, das forças de segurança ou de socorro, residentes regressando à sua residência habitual, abastecimento de áreas que devam continuar em funcionamento, tal como supermercados, postos de abastecimento de combustíveis. Exceto nesses casos, fica vedada a saída dos residentes do concelho de Ovar para fora do município e é vedado o acesso de todos nós ao município de Ovar. Para dar um exemplo, a linha do norte que atravessa o município de Ovar continuará a operar, mas nas estações situadas nesse município não haverá entrada nem saída de passageiros. Ficam igualmente interditas todas as atividades comerciais ou industriais no município, exceto aquelas que são relativas ao setor alimentar. Dando exemplos muito claros, fechamos todos os restaurantes, fechamos todas as oficinas, mantêm-se abertas as padarias ou os supermercados na área de abastecimento alimentar. Igualmente permanecerão abertas as farmácias, os bancos, os postos de abastecimento de combustíveis. São garantidas a manutenção de todos os serviços essenciais, designadamente hospitais, centros de saúde, estruturas das forças e serviços de segurança, das estruturas de socorro, comunicações, abastecimento de água e de energia. Esta medida será aplicada de imediato, dei, aliás, já conhecimento do despacho ao Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e ao Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana para que, neste município, estabelecessem de imediato as medidas que permitam, primeiro, a criação da zona de inibição de acesso correspondente a todo o município, em segundo lugar, que localmente se estabeleçam os mecanismos de acompanhamento do cumprimento destas medidas. Mas, fundamentalmente, apelava neste momento, compreendendo que esta é uma batalha de todos, que nos une aqui a todos os cidadãos do município de Ovar, que nos une à autarquia de Ovar e ao seu Presidente de Câmara, a quem manifesto toda a solidariedade neste momento difícil que está a viver e nas medidas que, em articulação com o Governo, está a tomar no seu município. Aquilo que apelamos é a uma grande compreensão dos cidadãos de uma absoluta restrição das suas atividades. Apenas para aceder à compra de bens destas características ou para trabalhar nas áreas que se mantenham em funcionamento. Eu dava a palavra à Sra. Ministra da Saúde para caracterizar os fundamentos que nos levaram aqui e a dimensão de saúde pública que justifica
esta medida de declaração de calamidade. Muito obrigada, Sr. Ministro da Administração Interna. Efetivamente, esta tarde, na sequência daquilo que vem sendo a evolução epidemiológica da Covid-19 na região do centro e, concretamente, numa determinada área geográfica da Administração Regional de Saúde do centro, o Sr. Delegado Regional de Saúde emitiu um despacho, enquanto Autoridade Regional de Saúde, no qual considerava que nos encontramos nesta área numa zona compatível com um quadro de transmissão comunitária ativa da doença Covid-19. Isto significa um risco de transmissão generalizado e a possibilidade de poderem ocorrer novas cadeias de transmissão. Gostava de vos recordar que o boletim epidemiológico de hoje referia que havia 51 casos confirmados ontem às 24 horas na Administração Regional de Saúde do Centro, na qual o Concelho de Ovar se integra. Desses 51 casos confirmados, 30 são relacionados com o Concelho de Ovar. Temos 30 casos confirmados só no Concelho de Ovar. Temos decorrentes desses 30 casos confirmados 440 contactos, pelo menos já identificados, em monitorização, depois da investigação epidemiológica realizada. Esses 440 contactos estão, obviamente, com recomendação de isolamento, de quarentena, de vigilância e a ser contactados pelas autoridades de saúde. Contudo, esta circunstância leva-nos a considerar que estamos aqui perante um elevado número de casos confirmados numa área geográfica relativamente restrita e com muitos contactos em monitorização que podem indiciar, de facto, uma transmissão comunitária ativa da doença. E, portanto, considerando que 50% dos casos da ARS do centro estão nesta região e 75% dos casos confirmados no agrupamento de centros de saúde Baixo Voga estão no Concelho de Ovar, entendeu a Autoridade Regional de Saúde ser prudente esta determinação. Vale a pena referir que aqui temos duas estruturas hospitalares como hospitais de entrada para cuidados diferenciados, o Hospital de Ovar e o Centro Hospitalar do Baixo Voga, e que temos um agrupamento de centros de saúde, como vos referia, o agrupamento de centros de saúde do Baixo Voga. Esta medida prende-se também com a necessidade que temos de combinar, como tenho referido em momentos anteriores, uma estratégia ainda de contenção com uma estratégia de mitigação. Ou seja, garantir que reduzimos o número de contágios para também, de alguma forma, proteger os serviços de saúde para um atendimento daquilo que possam ser os casos mais complicados. Daí que o Delegado Regional de Saúde tenha entendido que estas medidas eram as medidas recomendadas, as medidas propostas e que elas tenham sido, consequentemente, transmitidas para o outro plano também de decisão. Muito obrigada. Passamos agora ao momento de perguntas. Muito boa tarde, Sr. Ministro. Ana Gota, agora para a CMTV. E perguntar que nos fizesse um balanço sobre o fecho das fronteiras e como é que também está a ser feito o controle fora destes 9 locais que foram estabelecidos. Bom, o fecho de fronteiras decorreu de uma forma particularmente eficaz. Eu queria, aliás, transmitir aqui uma palavra de reconhecimento aos militares da Guarda Nacional Republicana e aos inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que tiveram a capacidade de, em poucas horas, repor um sistema que não existia há mais de 40 anos. É disso que estamos a falar. E, portanto, desde as 11 horas de ontem, foram interrompidas as ligações aéreas e foi restabelecido o controle, permitindo a circulação em 9 pontos indicados. Nos restantes espaços em que tradicionalmente era feita a passagem, ela está a ser fiscalizada pela Guarda Nacional Republicana ou pela Polícia de Segurança Pública, consoante a força de segurança competente e com intervenção e articulação com as autarquias locais que
tem também colaborado muito ativamente, designadamente quando essas passagens de menor relevância se verificam em estradas municipais. Queria ainda dizer-lhes, já que me coloca essa questão, que hoje, durante o dia de hoje, foi possível, junto do Governo de Espanha, dentro daquilo que é um caso muito raro no contexto europeu, de total articulação de estratégias de gestão de fronteira entre dois países vizinhos, foi possível clarificar a situação, quer dos cidadãos nacionais vindos, por exemplo, de França e que pretendem regressar a Portugal, quer de cidadãos de outros países da União Europeia que estão em Portugal, que entraram em Portugal por via terrestre e que pretendem regressar aos seus países. Essa matéria não era inteiramente clara, exigiu contactos com as autoridades espanholas e também de Espanha e também com as autoridades francesas e está clarificado o direito de regresso ao seu local de residência. Outra pergunta? Sr. Ministro, cá estás agora em direto para a TV 24, perguntava-lhe como é que vai ser feito o controlo, que especificasse um pouco melhor o controlo por parte das forças de segurança e quantos efetivos foram disponibilizados para esta operação. E a Sra. Ministra perguntava-lhe se todas as pessoas deste Conselho, por precaução, irão fazer testes de despiste de forma a poder controlar o surto. O controle está a ser feito, como é visível, aliás, nas imagens de todas as televisões, de forma eficaz, quer através do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Peço desculpa. Relativamente ao OVAR, o controlo vai ser feito pelas estruturas dos comandos distrital da Polícia de Segurança Pública e do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana, que estão neste momento já a ajustar quer o perímetro circundante que leva ao isolamento do Conselho. Neste momento estão já a decorrer os trabalhos preliminares, quer a vigilância de circulação dentro da cidade de Ovar e das outras localidades. Relativamente à questão do alargamento dos critérios de testagem, como sabe, temos sido bastante alinhados com aquilo que são as recomendações internacionais em termos de critérios de testagem e, portanto, estas pessoas que são potenciais contactos poderão vir a fazer o teste se isso for recomendado pelas autoridades de saúde. Mas, à partida, continuamos a seguir o procedimento de que o teste é feito apenas quando há sintomas de doença confirmados, positivos e não noutros casos. Isso prende-se, desde logo, com o alinhamento com a orientação internacional, também com aquilo que acontece relativamente aos reagentes para teste, como acontece relativamente a outros consumíveis neste contexto de pandemia. A necessidade de uma gestão criteriosa de utilização do teste. Gostava de referir, aproveitando a oportunidade, que esta população deste Conselho vai poder continuar a contar, como é óbvio, como aconteceu também já em Lousada e em Felgueiras, com o apoio dos serviços de saúde e terá o encaminhamento que seja mais adequado. Portanto, se houver uma indicação para teste, o teste será feito. Se pudermos manter as pessoas em vigilância ativa e de alguma forma até protegê-las da realização do teste, será isso que faremos. Muito obrigada. Vamos ouvir agora uma outra pergunta também para o Ministro da Administração Interna. Gostava de perguntar se já existe uma data prevista para quando irá terminar este controle do perímetro no município de Ovar e também se não se vai abrir aqui um precedente fechando esta localidade de existirem depois novos surtos noutra localidade e ter também de se ir fechando localidades à medida que isto vai acontecendo. Muito obrigado. Primeiro, quanto à data de vigência deste despacho, é até 2 de abril, porque foi a indicação dada pela Autoridade de Saúde, pelo Delegado de Saúde local, e é isso que o Governo, neste caso o Sr. Primeiro-Ministro e eu próprio, cumprimos. Avaliaremos na altura se é necessário prorrogar a aplicação desta medida. Quanto à sua aplicação, ela justifica-se
neste território. É essa a indicação que a Autoridade de Saúde nos dá.